tema que para mim é importante na passagem da filosofia moderna para a contemporânea e que eu venho investigando. Eu comecei a trazer essa leitura, ponto de vista mortífero para a psicanálise em função do materialismo, né? De Freud como materialista. E eu venho investigando, então, o regime disso, o estatuto disso, quer dizer, como é que a gente pode imaginar e dizer que o mundo caminha, seja para entropia, seja para conservação, né? Isso tem um regime heurístico, né? Uma forma teórica de dizer, não é uma forma empírica, né? Não há nenhuma demonstração empírica disso. Tanto que quando a gente frisa que o Freud nunca abdicou do retorno ao inorgânico, rapidamente alguém pode dizer, mas isso não vale para a espécie, isso vale para a natureza, isso vale para o indivíduo, né? Porque atribuir isso para além do que a gente está vendo é heurístico, quer dizer, não tem suporte, é analogia, né? Uma prova fraca, filosoficamente. Eu diria fraquíssima, porque não é nenhuma prova, né? É um argumento. Né? Mas é usado como prova. Pode-se aventurar. Os psicólogos contemporâneos, como Peter Singer, por exemplo, têm se debruçado em tentar mostrar que a civilização está cada vez mais pacífica. E vão buscar em provas históricas, né? Tem uma muito interessante de que as descobertas de sambaquis, né? Onde se enterram cemitérios pré-históricos e tal, quanto mais velho, mais antigo, mais os esqueletos estão quebrados, o que demonstra que se matava essas pessoas com muita violência, né? Hoje uma facadinha assim na barriga já resolve, não quebra osso nenhum, né? Então as conclusões que se tira disso é que os homens são menos violentos e que estamos caminhando. Então, né? Tipo o Coca Light engorda, né? Só por precisa tomar para ver, né? Então, vamos dizer, a adoção desses pontos de vista é que norteia então, a orientação. Quer dizer, como é que você lê a metapsicologia? Né? Como é que você lê a termodinâmica? Como é que destinos a gente dá? Quer dizer, quando a gente usa esse recurso de dizer que o pensamento do Freud é finalista, que há vou agravar a coisa, que tem uma teleologia no inorgânico, isso é um argumento, não é uma prova, né? Você pode vasculhar a teoria e se você de fato encontra isso na teoria, ainda assim para o Freud isso funciona como um argumento, uma tentativa de fazer uma filosofia da natureza, por exemplo, né? Então, assim, nesse recuo, né, vocês sabem que aqui no nosso programa nós tínhamos colegas, segmento rariou um pouco, né, do pós-Freud, gente que estuda Lacan, Winnicott, Deleuze, esse pessoal está sofrendo baixas, né? E os que são pré-Freud, né? Como eu, Eduardo, estudamos autores que são anteriores a Freud e temos sobrevivido, vamos dizer assim. Então, o meu recuo de pesquisa tem sido do século XIX, século XVIII, estudo materialismo, e agora, como eu estou avançando, eu tenho, de certa forma, me afastado um pouco da psicanálise e me aproximado mais do materialismo, eu estou sentindo a necessidade de ir com mais calma às fontes do materialismo, que é o materialismo clássico, né? O roteiro de Demócrito, Epicuro, Lucrécio, né?
né? São os autores que fundamentaram o atomismo, o materialismo, e depois vai se manifestando. Né? Então, em algum momento, né, em alguns lugares, eu escrevi, de uma forma muito problemática também, que a verdade do materialismo é a morte. Eu já tive que me justificar, assim, tive que enfrentar contra-argumentos poderosos, né, de gente que especialista em autores materialistas e tal. Mas eu venho perseguindo isso, né? A gente não pode desistir porque alguém pensa diferente. Né? E essa ideia de que a morte é a verdade do materialismo, quer dizer, quando o materialismo é levado às últimas consequências, o que se evidencia é a morte, é uma tese problemática, como eu disse, mas que eu venho tentando... É que depende de como é que o que você chama de morte, né? E por isso que entra essa questão heurística agora de como você vê o destino, seja do indivíduo, pelo esgotamento, pela própria noção de sexualidade exaustiva, ou a espécie que tem seus mecanismos de exatamente, porque tem um duplo funcionamento. Então, um deles é cíclico e o outro seria finalista. Mas ambos têm que conviver necessariamente. Eu digo nesse modelo. Então, de fato, assim, e os textos são muito, os autores são muito nuançados em relação a isso, né? Não há uma facilidade, né? Na publicação minha de 2016 sobre Marquês de Sade, e também num artigo da Natureza Humana, da revista Natureza Humana, eu sustento essa tese de que a verdade do materialismo é a morte. Né? Então agora eu estou me ocupando de ir a autores mais antigos, né, mais materialistas antigos, para investigar como é que foi construída essa noção de morte ali. Né? E o que eu estou fazendo agora, no momento, eu estou escrevendo o segundo volume sobre Sade e fazendo notas sobre os materialistas antigos. Eu trouxe para vocês aqui o texto que se chama Da Natureza das Coisas. Originalmente é de Rerum Natura, é um texto de Lucrécio, um poema em que ele apresenta em 6 livros, 6 partes, o pensamento de Epicuro. Ou seja, ele resgata, é o documento materialista mais completo. O que a gente tem, vocês podem ir nas fontes, fragmentos. Encontra-se os fragmentos, por exemplo, de Demócrito. Mas eles são, eu li todos os que sobraram, são 300 e tantos fragmentos. Mas eles não dirimem muita coisa. Você não chega a muitas conclusões sobre isso, né, sobre os temas fundamentais. Aí, no que sobrou, né, no que outros filósofos comentam sobre o materialismo, é que vai se tirando conclusões sobre ele. E o documento intacto, ou quase intacto, que nos chegou da antiguidade, é esse poema de Lucrécio, que já é um cara tentando explicar Epicuro, que foi um discípulo de Demócrito. Né? Então, veja de quantas mãos isso vai passando. Né? E esse é o documento mais importante que a gente tem. Né? Na coleção Os Pensadores, tem uma organização desse material todo, feito por um tradutor do grego, da Unicamp, que reúne então todas esses fragmentos. Os pré-socráticos, né? Todos esses documentos e dá as fontes onde eles estão e todo mundo que os citou, quer dizer, é a maneira de você poder reunir. É muito legal, né?
muito legal. O trabalho... Tem trechos do Nietzsche, várias coisas. Sim, depois de todos os filósofos que tiveram acesso de alguma forma. Hegel. É um excelente trabalho. Então, esse poema é um poema fantástico, assim, porque vale a pena ler. Um estudante de filosofia tem que passar por ele. É um texto pedágio, assim, você tem que pagar, porque ele forma, ele dá formação da história da filosofia. Né? E a ideia de Lucrécio, então, é apresentar a filosofia de Epicuro, justamente mostrando que ele é o sujeito que revelou, que mostrou para a humanidade. Ele é comparado a um deus. Até porque os deuses nesse momento não tinham função de produção, de criação, eles tinham função contemplativa. Então o sujeito que revelasse a natureza das coisas, que é o nome do poema, tinha muito mais valor do que um deus. Né? Hoje vocês veem, o Eduardo está aqui, revela as verdades sobre a vontade, sobre tudo, e ninguém te chama de Deus. Né? Que coisa. É uma injustiça. É uma injustiça, porque aqui o Lucrécio diz: Epicuro é um deus, é melhor do que um deus, porque ele colabora mais, ele revelou para nós. Você está falando do José Cavalcante de Souza, né? O Cavalcante, isso, que fez a tradução. O Cavalcante acho que não é mais vivo, né? Eu fui aluno dele, é o sujeito daqueles que... Como tem vários tradutores, aí você tem o Ernildo. Ah, sim. Não, é mesmo da Unicamp, mas esse é o da filosofia. Eu digo nesse volume, porque na verdade, né, como reúne fragmentos de diversos autores, então você tem do Rubens, da Maria Conceição, colega da Maria Luz. Então, quando ele vai revelando em cada livro, esse que eu vou apresentar para vocês é o livro 2, é o livro onde ele vai falar sobre o movimento. A natureza é composta de átomos, a ideia de átomo como unidade, né, um elemento. Não pense o átomo antigo como o átomo contemporâneo, que é desmaterializado. O átomo antigo é uma redução ao simples, é uma ideia. Já começa aí, é uma ideia, né? não é um dado empírico, e que tem movimentos que ocasionam a composição dos corpos. Né? A partir daí, você tem essa combinação que forma, então, tudo aquilo que é composto. Então, essa ideia geral de que o que é composto veio da organização do simples. Então, tudo se organiza a partir dessa... Todo mundo visível, todo mundo sensível é resultado de dois elementos. Do átomo, né, o elemento simples, e o vazio, né, e do encontro deles, né, no vazio. Aí você tem toda a organização dos corpos, né, os compostos. E aí ele vai explicando, então, como é que tudo isso se dá. E num dado momento, a gente teria que entender que então, tudo é feito pela natureza. Então, por que a natureza é chamada de mãe desde esse período? Porque ela é um útero, é ela que fez tudo. Né? Não há um criador fora da natureza. Ela própria autoforma, ela tem um impulso autoformador para construir corpos, organizações, todas ao acaso. Então, quer dizer, nada do que existe precisava existir. Né? Essa é uma ideia subversiva, olha que expressão antiquada e perigosa. Esse eu acho um argumento subversivo, que já foi combatido por muita gente e é periodicamente combatido. Porque justamente o que o Epicuro traz é essa ideia de que as coisas, que o Epicuro que cria a ideia do clinamen, as coisas são de um jeito, mas não precisavam ser desse jeito. Porque não há projeto na natureza, não há intenção na natureza. Ela é cega. Essa é a base da noção de variação. Variação darwinista, né?
que a gente pensa que é uma contribuição de Darwin. Quer dizer, é só uma reemergência, uma oportunidade onde essa ideia reaparece na história do pensamento. E rapidamente você tem os design inteligentes que já estão reintroduzindo na natureza a noção de intencionalidade. Quer dizer, há um ser inteligente que pensa e elabora formas. Né? Só não sabemos onde ele está, né? Mas é óbvio, né, que tem que ser assim. Exatamente. E o epicurismo é justamente o que prega a ideia de que, sustenta a ideia de que o acaso é o encontro fortuito dos elementos que gerou as coisas. E uma vez geradas, elas têm legalidade. Elas ganham o que ele chama Lucrécio chama de legalidade, quer dizer, elas passam a ter, então, um modo regular de funcionamento. Por isso você vê a natureza tão estável. Né? Ou ficciona que ela é estável. Né? As pessoas adquiriram o hábito de dizer que a natureza é estável. Eu nunca vi, depois que eu mudei para Curitiba, eu nunca mais tive noção do que seria estação. Né? Uma coisa... o tempo todo, ela muda o tempo todo. Mas, no entanto, a gente preserva essa ideia. Só tem mudança de estação. Só tem mudança. Né? Não permite nem imaginar Só tem variação. O que seja uma estação. Mas a gente tem a ideia de que tem uma legalidade. A gente projeta uma legalidade nesses corpos que foram. E por isso eles se conservam. Né? Mas aí o Epicuro se pergunta, o Lucrécio se pergunta, se o mundo é eterno, se essas formas que se criam, se elas vão subsistir, se elas foram criadas para sempre. Porque, veja, o que tem por princípio ser eterno e infinito é o elemento. O elemento, aliás, esse livro, nós perdemos a oportunidade de discutir isso com o Luiz Eduardo, porque o Luiz Eduardo sempre trouxe essa ideia para nós de que as teorias vão variando ao sabor dos acontecimentos particulares. Né? E nós que somos aqui herdeiros do estruturalismo, temos no horizonte a ideia de que uma filosofia tem uma ordem própria. Existe uma exigência interna. Uma ordem interna de razões. Né? E o poema de Lucrécio é uma baita de uma prova disso. Ele chega a cometer, o tradutor aqui pontua bem em nota de rodapé, ele chega a cometer problemas gravíssimos. Em que página que está isso? Está na 60. Ele chega a cometer problemas teóricos gravíssimos para não perder a coerência. É muito interessante isso. Porque assim, ele parte de uma tese. Nada pode ser criado do nada. Tudo o resto é corolário. Todo o resto deriva disso. Então, você percebe nitidamente que não importaria o que está acontecendo com ele. Quer dizer, o edifício tudo é construído em torno dessa tese fundamental de que as coisas não podem ser criadas do nada. Um tipo de especiação darwinista, assim. Uma coisa vai girando a outra, tem que ter um meio de causalidade e de continuidade. E você vai lendo os 6 livros do poema, não há um argumento que aparece do nada. Todos são consequências um do outro. É uma excelente prova da lógica interna de uma filosofia. Né? Não precisaria nem ter autor. Qualquer autor que partisse da tese que ele parte, faria o mesmo percurso. Claro que isso é exagero, mas permite pensar isso, pelo encadeamento necessário das ideias. Façam essa experiência uma hora, se quiserem ler o Lucrécio, e vão perceber isso. Né? Então, uma pergunta, um ponto de vista é esse, de que os elementos, então, não podem ter sido criados. E se eles não podem ter sido criados, eles não podem morrer. Os elementos são eternos. O mundo não pode ter borda, ele tem que ser infinito. Então não são teses ao gosto do autor, são teses que são consequências dessa ideia de que um vem do outro. Percebe?
O nada vem do nada. Não dá para interromper isso e botar um criador. Você tem que estender ao infinito. Você não pode destruir uma coisa que tem uma ordem contínua. Então, é isso que o Aristóteles não suporta também. Porque recorreu ao corte. Né? Vou botar um primeiro motor aqui. É outra maneira de raciocinar. Né? Então, que isso que tem muito a ver com a psicanálise também, né? No sentido assim, suportar o movimento da análise é isso também. É saber que não tem fim. E nem cura. E nem cura. Mas isso é só para... não é para um primeiro momento. É só entre nós. É só entre nós. Não vai apressar isso aí, porque o sujeito sai correndo e vai votar no Bolsonaro. Vai começar a desmarcar consulta. Não, quando eu penso que um sujeito que chega na clínica, e psicanalista é igual advogado, gosta de deixar a coleção na estante. É verdade. Aí o cara saiu, ficou preso no trânsito, e o teu paciente puxa um livro e abre no Mal-Estar da Civilização. Na página, porque o demônio faz isso, na página onde o Freud diz assim, é preciso que cada um encontre uma maneira própria de se salvar. O cara que está há 3 anos ali, toda semana... Sacanagem. Fala assim, o cara... E ele sabe disso e não está me falando nada. Não é ele que vai me salvar, que sou eu mesmo, que eu já podia ter feito isso. Ele fecha o livro e vai embora. E ainda xinga a tua secretária. Assim, uma encrenca. Dá chute na porta. Dá chute na porta. Chuta um lixinho. Isso. Fui enganado, né? Então, voltando aqui para o texto, ele diz, bom, então há uma ordem, né, uma legalidade que mantém a natureza, vamos dizer assim, mas é preciso se perguntar se o mundo é eterno. O mundo composto, se ele é eterno, se ele vai voltar a ter ou não. E é interessante porque a maneira como ele prepara isso aqui é a maneira analógica. Ele diz, o que vale então para os nossos corpos, a gente consegue observar isso, nosso corpo nasce, está submetido a... Vale para o mundo. Se desenvolve, entra em decadência e morre. Então, se esse mecanismo que vale individualmente, deve valer também, olha o que ele diz aqui, é para o céu... em qual... Desculpa, você tinha falado? Verso. Eu estou lendo a nota 33, né, onde ele vai dizer que então o mundo não é eterno. E depois, Eduardo, ele passa... Nada nasce do nada? Isso é no livro 1. Primeiro princípio? Você vai ler o poema? Você vai ler o poema? Não, o poema tem 400 páginas, a não ser que vocês queiram. Vamos pedir uma pizza, então. Vamos pedir uma pizza. Vai sim, Aí ele diz, olha, o mundo é composto de uma substância mortal. Então, quer dizer, aquilo que ganhou arranjo, que ganhou organização, veja que interessante, quando o Freud fala em pulsão de morte, ele está jogando com uma pulsão formadora, quando ele se iludia com Eros, uma pulsão formadora, e depois ele diz, vai ter uma pulsão desorganizadora, que vem e desorganiza. Agora, como que essas coisas se relacionam, se tem um primado de uma sobre a outra, né, é uma coisa muito problemática na teoria. Então ele diz, olha, o mundo é composto de uma substância mortal. Então quer dizer, o átomo não é mortal. O átomo não morre, ele é eterno, porque ele é incriado. Ele não foi nem criado e nem vai se desaparecer. Mas tudo aquilo que foi organizado vai entrar em desorganização. Né? Lembrando de novo Schopenhauer, o privilégio do primeiro existente. Quer dizer, a primeira condição era do átomo, transpondo para cá. A primeira condição é do átomo, como elemento. Então ele vai voltar a ser átomo. Isso. Então aquele período em que ele se organizou de formas de vida, vai se decompor. E como que se decompõe? Aí ele introduz uma pulsão
que é desorganizadora. No mundo se observa uma organização por acaso e depois como se fosse uma saudade desse repouso, desse momento anterior, essa tentativa de regredir, retornar ao estado pretérito que antecedeu. Das linguagens das ciências que se envolvem, no momento do Freud ele diz voltar ao inorgânico que nos precedeu ao orgânico. Né? E toda essa tradição trabalha com a ideia de que o inorgânico ensejou o orgânico. Não se sabe como, mas em algum momento uma síntese que produziu sensibilidade. A sensibilidade é própria da organização dos elementos. Né? E ele diz, então, o mundo é composto de uma substância mortal, submetida às leis do nascimento, do crescimento e depois da sua decomposição. Olha, e não deixe de perceber como isso é novo e admirável para o espírito. Como é que a gente vai lidar com isso? A surpresa que isso causa para nós. Que venha a dar-se no futuro a destruição do céu e da terra. O mundo vai colapsar. Aí o comentador faz comentários interessantes, dizendo que aqui tem uma noção descontínua de mundo, né? Que toda matéria organizada está sujeita a nascimento e morte, mas que poderíamos dizer isso, que a morte é visível, é sensível ao indivíduo, mas não necessariamente à espécie. E aí ele dá esse passo aqui, ele faz essa analogia. O que vale para a espécie deve valer também para... O que vale para os órgãos do mundo deve valer para o próprio mundo todo. Ele fala de modo bem explícito aqui, portanto, coisa alguma não retorna ao nada, mas todas elas retornam por dissídio aos elementos primários em matéria. O primado, né? Já foi isso. Quando o Freud fala, não poderia chegar a um lugar pelo qual já não tivesse passado. Isso, e aí que vai o Lamarck também. É preciso ter sido inorgânico para poder voltar ao inorgânico. Agora, é fato, aqui é uma analogia, né? Uma finalidade por analogia. E não há outro meio. Pensar no termos kantianos, podemos pensar como ideia, né? Uma ideia que orienta para isso, seja por declínio ou por progresso. Lembra lá aquela ocasião que a gente estava no café filosófico com o Gelson? Parece que faz tanto tempo do jeito que eu falei agora, mas para mim é como se fosse muito tempo. No Schopenhauer ainda tem o elemento idealista. Então, ao fundo dessa matéria, essa matéria é a forma de organização da percepção. Né? Então, ao fundo disso, ainda tem algo que não é nomeável mais. Sim. Olha que porque como é um poema, ele é muito charmoso. E essa tradução brasileira, eu peguei uma tradução portuguesa, achei uma tradução portuguesa que tenta manter a estrutura de versos, mas não ficou boa. Daí não fica boa. Não fica, essa aqui. Olha o que ele diz: o mundo pode desabar vencido e com fragor horrível, né? Que é a luta do... Veja, a luta do fogo com a água. Ele diz, por hora, tem momentos que parece que o fogo venceu, tem momentos que parece que a água venceu. Olha o dilúvio, olha o incêndio, né? Mas no final o fogo vai vencer. Veja, aí já é fantasia, né? Em algum momento vai haver um desequilíbrio dessa luta, mais ou menos como se pensasse pulsão de vida e pulsão de morte, elas vão sempre fazendo confronto. E isso é assintótico. O mais originário, né?
Podemos pensar de maneira assintótica, quer dizer, nunca vai ter um vencedor, ou um dia uma vai vencer? Um dia o primado da morte vai. Você veja como é inverso o caso do Nietzsche em relação ao Freud, desse ponto de vista, pensando na lógica pulsional. Nietzsche faz proliferarem as pulsões, né? Os trios. Enquanto o pensamento do Freud é sempre procurar pensar qual é o mais originário. Isso. O jogo, eu acho que com Nietzsche o jogo fica em aberto, porque a maneira como se articula a vontade os opostos vão se articulando está em aberto. Entendeu? Porque, na verdade, fazer esse prognóstico é substituir as causas contingentes por causas finais. E o Nietzsche jamais fala em causas finais. São só contingentes. É porque seria muito autocontraditório, né, no caso dele. Então, as causas eficientes vão... A causa final é doente. É uma forma, é visto como uma doença da vontade. Ou ingênua. Sim, no outro sentido, sim. É colocar, digamos assim, um falso argumento. Porque tanto dizer que estamos caminhando para o progresso como para a doença, para o declínio, dá na mesma. Né? Não, é trocar uma causa eficiente por uma causa final. Quer dizer, nada nos autoriza a falar por causas finais, a não ser quando falamos em nome de Deus, em nome de uma natureza substantivada, né, em situações excepcionais. Assim, né? Então, pressupor esse fragor horrível remete muito ao Apocalipse, né? Uma coisa assim, quer dizer, pirotécnico, né? Uma coisa esteticamente bonita, mas que vai por fim. E aí até ele fala, deixa eu ver onde está a citação do... Ele fala, isso é uma maneira de refletir a maneira termodinâmica, ao modo termodinâmico, de pensar que o jogo entre o calor e o frio vai levar ao resfriamento do universo. E não há uma prova, vamos dizer assim, cabal, né? Uma prova que nos mostre para onde estamos indo. Né? Por isso que a noção de variação cega de Darwin é a melhor saída. Né? Darwin faz uma opção assim, teórica e estratégica muito consciente, né? Muito honesta, é o limite do que pode ser. Varia, mas varia de maneira cega. Né? Não se dirige para lado nenhum. Parece uma coisa mais... Bom, é isso. Eu estou investigando isso para mostrar que talvez o Sade tenha... O Sade tem influências e reproduz o pensamento de muitos filósofos, inclusive de filósofos que não combinam com o outro. Né? E ele resolve isso com seus personagens. Né? O personagem defende uma coisa, né? Mas no fundo, né, vamos dizer, no eco da obra, me parece que tem uma possibilidade de pensar, principalmente com esse lastro aqui, de que ele, embora faça concessões à ideia de conservação da matéria, ele está fortemente imbuído da ideia de que a natureza está sob desgaste e que caminha para um resfriamento. E a orgia com sua arquitetura, com seus estudos, seu mobiliário, alimentação, etc., discurso, tudo isso conduziria por uma encenação desse fragoroso final. Um evento apoteótico, um evento
não tivesse consequências, né? Que não tivesse desdobramento. E com isso aqui eu encontro um pouco mais de filiação, né? Quer dizer, tem sim um materialismo que preconiza o fim do mundo, né? Embora outros materialismos. O materialismo evolucionista, a maneira darwinista, não se comprometeria com o fim do mundo, né? Mas há materialismo sim que sustenta isso. Então é isso, eu queria trazer esse livro 2 do Epicuro para a gente estender um pouco mais, né, essa discussão sobre a pulsão de morte, sobre o estatuto dela, né, sobre as maneiras de pensar. Né. E eu venho, então, aqui construindo a ideia de que o Freud avança nessa ideia. Né, essa ideia de Lucrécia, de que estamos destinados a um final, né, a uma desorganização. Parece que ele não encontra nada para além do princípio do prazer. Né. O para além do princípio do prazer, se ele fosse um darwinista mais vamos dizer, responsável, seria encontrar uma evolução cega, um destino cego, que admitisse, inclusive, a possibilidade da vida continuar, por alguns motivos, não sabemos quais. Né? Mas me parece que a tese da volta ao inorgânico foi revogada. Né? A tese do princípio do prazer como princípio, e as pessoas veem o princípio de realidade como dualismo, eu não consigo ver dualismo aí. Ele é um monista mortífero. E a regência é sempre a da volta ao repouso, a volta ao inorgânico. Ele está orientando o mundo. Agora, se no caminho se faz isso, faz aquilo, se escreve dissertação, ganha eleição, perde eleição, isso são maneiras, né, de sobreviver. E olha que interessante, deixa eu voltar aqui no texto agora, quando você tem, então, esses evolucionismos que pensam a maneira cega e que deixam a porta aberta para a vida, né? E o outro que finalista, que leva à morte, né? À exaustão. Morte é um negócio triste, né? Exaustão não é triste. Por que o computador está voltando? É que chega uma hora e ele desliga sozinho, né? Acho que ele desiste de esperar que a gente volte. Ele fica cansado. Agora ele vai voltar. Posso ler só uma coisinha enquanto você se acha aí em relação a essa questão do Nietzsche? Está no Psiquismo e Vida. Como eu estou pegando o texto original, não está na paginação do livro, então nem vou citar. Eu disse ali assim: decorre disso que a vontade de poder é a unidade a qual tudo pode ser reduzido, posto que é a expressão mais forte de todos os impulsos e a que dirige todo o desenvolvimento orgânico. Logo, todas as nossas estimativas de valor e necessidades antiquíssimas ligadas à história dos organismos e recentes ligadas à história humana e individual resultam do vínculo direto com as perspectivas de expressão da vontade de poder. Então, quer dizer, tem esse aspecto da proliferação que eu falei, mas também tudo pode ser reconduzido à própria lógica interna da vontade de poder. Que não cessa e que, enfim, a multiplicidade está dentro de uma lógica interna de funcionamento da própria vontade de poder. Que pode fracassar, né? É que na verdade não há fracasso, né? Nesse sentido. Não, diga assim, mas ela pode colapsar. Pode. É porque na verdade, como ela não depende
de nenhuma forma específica que depende de si mesmo. Só depende do próprio ímpeto, da impetuosidade. Onde a gente parou a semana passada... Deixa eu só dizer a frase que o Nietzsche fala: o homem não é só um indivíduo, mas uma totalidade orgânica que continua vivendo em uma determinada linha. Essa ideia de microcosmo é como se fosse uma interpretação, como se fosse uma interpretação, entende? Na linguagem. Tudo que acontece também no macro, de alguma forma, se atualiza. Porque a lógica interna é a lógica da vontade de poder. É isso que tudo pode ser reconduzido. Desculpa, é que como você estava mexendo no computador, achei que era interessante. Mas é assim mesmo. Aí, na semana passada, nós paramos na análise daquele texto de 1908, onde o Freud apresenta a noção de sublimação como com aquela comparação que ele faz com o ciclo de Carnot, onde eu citei o trecho para vocês, onde ele diz que a sublimação opera da mesma maneira que nas nossas máquinas a quantidade de energia não se conserva, né? Então era uma maneira de mostrar que no melhor dos destinos da pulsão ainda assim havia uma perda, né? Não é a maneira usual da pulsão da sublimação ser apresentada. Ela, em geral, nos momentos mais felizes da teoria, a pulsão é apresentada como uma alternativa de vida, de criação, de conservação, né, de reciclagem. Mas do ponto de vista nietzscheano dá para entender isso assim, né? Tudo bem, prolifera, mas no final tudo pode ser reconduzido. Pode estar vendo um grande desastre. Alguma coisa originária. Então, vamos dizer, o foco, né, assim, o espírito da maneira que você considera a sublimação, ela pode ser a esperança da civilização, mas pode também ser reduzida a formas usuais de exaustão. Ela também é uma forma de repressão, né? Um artista não é menos reprimido do que um evangélico, por exemplo, né? Talvez a gente prefira um artista, né? Mas não se luta com artistas, né? Eles também estão morrendo, né? Então, eu vou ler o parágrafo para puxar uma nota aqui. Como visto, Freud concebeu a sublimação como um mecanismo que opera ao modo entrópico, ou pelo menos sujeito ao mesmo princípio. A analogia entre os sistemas físicos e os humanos, quando ele faz, né? Então, você vai dizer que a sublimação funciona como nas nossas máquinas, né? Se deu pela consideração evolucionista, e o artigo todo eu estou dizendo isso, que o Freud é um evolucionista entrópico, né? Qual que é a página, desculpa? 15. 15, né? De que nem mesmo a emergência da ordem biológica, seguida da ordem social, constituiu uma oportunidade de recusa ou de emancipação dos princípios da física, né? Então, isso seria uma maneira de pensar que quando o homem está, já enquanto homem, né, inserido numa ordem, primeiro numa ordem biológica, como ser sensível, depois uma sensibilidade e uma organização sofisticada, que gerou linguagem, gerou cultura, gerou política, gerou arte, etc. Então, está na ponta da organização, né? E que isso, de certa forma, garante a conservação. Quer dizer, na ponta dessa complexificação, haveria uma possibilidade dos homens
se organizarem, aí então já se organizando, criar maneiras sublimadas de existir, e que essas maneiras então fossem garantidoras da nossa conservação. Né? Vamos dizer, da maneira otimista, né? da civilização e da cultura. Né? Aí, e isso quer dizer o que então? Que a lei física da entropia vai perdendo valor na medida em que ela é pensada na biologia e vai perdendo valor na medida em que ela é pensada na vida humana, na cultura. Né? Se houver, então, essa maneira preventiva de se esse bom senso, vamos dizer. Né? Eu cheguei a ler evolucionistas românticos contemporâneos, que dizem que toda essa destruição é o preço da criação da consciência, e que essa consciência vai redimir a natureza. Não é uma coisa... Acho que nem evangélicos têm coragem. Nem o Bolsonaro. Não tem coragem. Mas tem evolucionistas que dizem. Né? Aí, quer dizer, então, pensando de maneira otimista, nós nos destacamos. Quer dizer, lá no elemento, o elemento, como o próprio Lucrécio falou, o elemento produz ordens, substâncias mortíferas, substâncias exaustivas. Mas nós aqui, na medida que vamos criando conexões, criando complexificações, vamos escapando daquilo, vamos assegurando a nossa vida. Né? Como se houvesse uma astúcia na vida. Né? A passagem do inorgânico para o orgânico foi produzindo uma inteligência que resultou numa maneira de se conservar. Né? A inteligência quer se conservar. Né? Uma trapaça. Uma trapaça com a natureza. Exatamente. Porque o que é a natureza? A natureza consiste de lençóis maranhenses. Ela é linda e sinuosa. Não tem vida, por isso ela é linda. Mas a família Sarney fez tanta farra ali que gerou vida naqueles elementos. E aí essa vida passou a competir. Então eu me emancipo, eu não estou mais sujeito à entropia. Eu agora tenho mecanismos de conservação. Né? Bom, e isso eu disse para vocês, quem formulou, vamos dizer isso de uma maneira, muita gente falou isso, né? Mas quem formulou isso foi Iber Schrödinger, foi o físico que apresentou isso para a humanidade como um projeto, e toda a genética embarcou nessa, e tem uma história toda nisso aí. Aí vem uma resposta do André Loeffler, que é um sujeito que ganhou o Nobel também, nos anos 67, um francês, junto com o François Jacob. O Jacob é uma celebridade francesa que morreu agora em 2014 com essa mania que estão pegando agora de morrer com 90 e tantos anos. Graças a essas farmácias aí que tem solução para tudo, né? São então celebridades francesas, assim, da sociedade intelectual francesa. Eu tinha feito nesse artigo quase um tópico inteiro sobre ele, mas depois achei que ele ficou pesado e transformei só em notas. E uma das notas, esse André Loeffler, do livro dele, que aí cada um desses físicos aí tem o seu próprio livro. O dele chama Ordem Biológica. Olha o que ele diz. Em defesa da universalidade da entropia, então veja, para o Loeffler, tudo está sob a ordem da entropia. Não só a natureza física, mas tudo, a ordem biológica e as civilizações. Tudo está sob a entropia. Aí ele diz, o sistema vivo, considerado numa escala universal, acho que isso vai te chamar a atenção, numa escala universal, não pode contradizer o segundo princípio da termodinâmica. Né? Não é só, não é porque o indivíduo morre, mas o macro também morre. Né? Veja como os argumentos são recorrentes na história do pensamento. Veja por que a gente tem que estudar filosofia como texto. Porque esses pensamentos não têm dono.
São pensamentos sem autor, né? Tem um autor da psicanálise, o Bion, que fala disso. São próprios da razão. Pensamento sem autor. A razão se depara com essas ideias. Né? Bom, aí, mesmo que o fenômeno da reprodução produza uma entropia negativa. Aqui ele está respondendo ao Schrödinger, porque o Schrödinger diz, mas quando os organismos sensíveis criaram a reprodução, que é outro milagre. As histórias todas aqui precisam de muitos milagres. Porque, veja, a gente consegue explicar a reprodução, principalmente hoje, porque nós falamos em código genético. Mas o primeiro ser vivo não tinha código. Como é que ele reproduziu? Como é que ele passou a informação se ele não tinha código? Então, isso seja um buraco da teoria do evolucionismo. Né? Então, ele diz, mesmo considerando que os seres sensíveis, que os elementos tornados sensíveis, num dado momento, começaram a se reproduzir, que a reprodução seria a garantia. O problema não é, por exemplo, você imaginar que uma proteína se divide ou qualquer coisa assim. O problema é pensar o mecanismo que seria anterior ao DNA. Né? Que até você pode pensar o como aconteceu, no sentido prático, mas não o mecanismo que está ao fundo disso. E como que esse mecanismo, esse otimismo... Porque senão a gente saberia a origem da vida, né? Então, veja, quando a ciência, né, a história da filosofia, pressupõe essa ideia de que porque emergiu a reprodução, a gente se emancipa da entropia, a ordem biológica ganharia suas próprias leis. O Schrödinger diz isso no livro O que é Vida. Diz, a ordem biológica tem que se explicar com leis próprias, e não com leis da física. Né? Passado algum tempo, esse livro é de 45, 47, uma coisa assim, bem ali no momento que antecede a descoberta da dupla hélice. Aí ele vem nos anos 60, no final dos anos 60, e diz, apesar disso, apesar da reprodução, o fenômeno da reprodução, nós não podemos dizer que o fenômeno da reprodução produz uma entropia negativa e forneça uma ordem funcional aos organismos vivos, porque a sustentação da reprodução da ordem biológica depende do mesmo processo. Ou seja, o metabolismo, que é correlativo de um crescimento de entropia. Sério? Quer dizer, isso é uma discussão filosófica. Isso não é uma questão científica. São pontos de vista. Né? É como se ele estivesse dizendo assim, bom, depois tem outras citações, vocês podem ir lá no livro dele, ele vai dizer, a evolução é o maior desgaste que a natureza já produziu. É como se ela tivesse, como se tudo isso que nós chamamos de organismos vivos, de ordem biológica, é como se isso fosse, o João deve ter brincado disso, o Ney também, aquele busca-pé que você punha fogo, ele ficava, até que ele acabava em algum lugar que você não sabia onde. Lembra disso? Ainda tem, mas a gente não vê mais as crianças brincando com isso, né? Mas era muito comum. É perigoso. Então é como se a evolução fosse um fenômeno que acelerou loucamente o processo de queima, de desgaste, e você está achando que não. Você está achando que isso aqui é crescimento de vida. E ele está dizendo, não, isso é desgaste de vida. E ninguém vai dirimir isso. Né? Isso é um modo de olhar. Você projeta finalidade do que você está vendo. Né? Ele diz, você ter filhos não é garantir sua sobrevivência, é uma maneira de se matar mais rápido. E quem tem sabe que isso não é uma questão só filosófica, é uma questão real. Quem teve filhos sabe o quanto morreu para poder ter esses anjinhos. Né? O quanto é como se você dividiu massa, você dividiu patrimônio com eles, né? Dividiu elementos com eles, ele não somou.
vale a pena lembrar que tem muitos animais na natureza que depois da procriação morrem. Passa o germoplasma para frente. E já morre. Vira alimento para o filhote. Vira alimento para o filhote. E é mais radical do que essa experiência. Então é interessante. Já que você está aqui mesmo, isso vem aqui, alimentar minha cria. um argumento como esse permite você pensar que a sublimação é uma forma de ser. Os outros destinos da pulsão são mais honestos. Eles já estão te dizendo que você vai se dar mal, né? Vocês são mais explícitos. A sublimação que vem mascarada de conservação, de boa saída, né? Então, esse argumento permite pensar que a sublimação é uma maneira mais rápida ainda de queimar combustível, de queimar a fornalha, né? E mais sutil. E mais sutil, mais sorrateiro, né? Mais elegante, O que está muito... Porque ela é mais uma mudança qualitativa do que provavelmente quantitativa. Então, que não deixa de ser significativo. Isso. Quer dizer, o processo é o mesmo, só que a feição que ela adquire é mais elegante, mais charmosa, né? E mais satisfatória. Isso, no sentido da exaustão mesmo. Né? A ideia de que você quer morrer, mas não quer morrer de qualquer jeito. Né? O que faz com que muitos leitores de Nietzsche, de Sade, desses sujeitos que são prestigiadores da sensibilidade, né? Se inspirem nele para fazer bobagem. Isso. Né? Entendo a lógica pelo avesso. Isso, porque não é isso. Né? Quer dizer, se é para fazer alguma coisa dessa maneira, saiba que é a última. Por isso o Sade não marca, eu não fecho um castelo para fazer uma festinha e pedir uma pizza. Depois de cada um para casa postar fotos. Não, você não vai sair de lá. Lembrávamos da comilança, né? Você não vai sair, você vai comer tudo lá. Ele vai ficar lá. Então, impasses, né? Quer dizer, maneiras de pensar essa finalidade, né? de trocar, né? Causas contingentes por causas finais. Né? Para pensar o Freud como causas finais é pensar uma filosofia da natureza que vai para o declínio, né? Que vai para a morte, para a exaustão. Ou pensá-lo... E isso não significa, né, que, digamos assim, as coisas percam importância. A questão é que, como ele diz lá sobre a transitoriedade, né, as coisas têm importância para nós. Sim. Né? Digamos assim, quando nós não estivermos mais aqui, elas não terão mais importância. Isso tanto na nossa existência individual quanto na coletiva. Todo mundo tem seu próprio... Ele fala isso na última entrevista. Ele fala, não me importa se a psicanálise vai continuar ou não, quero saber se meus filhos vão ter dinheiro para... As flores. Continuar as flores, né? Eu não vou ter mais aqui. E a questão básica aí é... O universo não vai chorar a perda do ser humano ou a perda de si mesmo. Ele pode se autodestruir, se renovar 1000 vezes e não tem a menor importância. E uma coisa muito interessante, que a gente sempre tem que estar estudando em paralelo, particularmente quanto ao materialismo, é que ele é fortemente elaborado no momento da Revolução Francesa. E o que ocupava essa gente, até foi uma discussão que eu tive que ter hoje na minha academia. Claro que a gente tem que matar bandido. Se é bandido, tem que morrer. Todos. Né? Mas em algum momento eu tenho que oferecer, eu tenho que pensar em não ter mais bandidos, mais do que em eliminá-los. Né? Então tem que criar escola. Para não ter, não produzir bandidos. Né? E a gente vê um país que está se ocupando de um viés que toca, sensível, que é justamente eliminar o bandido. Então,
vamos eliminar. Nós já somos o terceiro que mais prende, o primeiro que mais mata, vamos ser agora o país da carnificina. Vai ser, o Sade ia adorar, tá, vivo. O cara segurava nas grades assim, da prisão, da Bastilha, quando ele via aqueles pescoços caindo, ele falava, quando parava, os carrascos paravam, ele falava, vamos trabalhar, vamos quebrar pescoço, cortar pescoço, não pode parar, essas coisas não podem parar. Né? E os franceses pararam de que forma? Educação nacional. Isso que é interessante. Todos os filósofos materialistas e iluministas, materialista é um modo genérico, né? Porque você tinha variações, mas iluministas, né? Que é o guarda-chuva maior deles. Robespierre e tal, o próprio criação da República tem essa ideia de uma educação nacional. Né? E a educação nacional não tem um consenso, não é uma coisa só. Né? A educação nacional para o Sade é o retorno às leis da natureza. Mas quais são as leis da natureza? As de Rousseau ou as de Doubat? Aí vem o Sade e diz assim, eu penetrei o segredo, eu sei quais são as leis da natureza. O crime e a prostituição. E a prostituição. É assim que ela opera. E é essa educação que nós temos que dar para as pessoas. Uma metáfora engraçada, assim, porque não pode ter outra. Eu acho que ler Sade tem que seguir a mesma orientação que o Deleuze dá com relação a Nietzsche. Tem que ter muita risada, tem que ser feliz, né? E o Sade você tem que achar engraçado o que ele escreve. Essa volta, eliminar tudo isso que é antinatureza, né? A moralidade, como é que chama essa coisa que os eleitores são? Hipocrisia, né? Todas essas coisas têm que ser eliminadas. Tem que resgatar o sujeito puro. O que o sujeito puro quer? Matar o outro. As pessoas estão felizes com a possibilidade de que agora elas podem dizer politicamente que elas querem matar o outro. Não querem educar, ninguém quer educar ninguém quer criar ninguém. Ódio à civilização. Ninguém quer. O que mais incomoda o brasileiro, por que chegou o limite do discurso petista? Porque agora chegou a hora da igualdade. O discurso periférico já foi esgotado. Agora é construir uma sociedade igualitária. Aí ninguém tolera. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém quer ser igual a ninguém. Né? E como que a gente faz? A gente elimina. E aí o cara vem e captura esse sujeito que vocês vivem espezinhando, é um gênio político. Ele sabe o que você quer. Ele vai te dar ainda um bônus, uma arma. Mas é próprio do paranoico, né? Para você realizar o teu desejo. Como diz o Sade, eu penetrei o segredo, eu sei o que o homem quer. Quer matar, cometer o crime, e você vai encontrar isso lá nas pulsões básicas do Freud, e quer usufruir do corpo do outro, seja como for. Então estamos uma educação, aí você pode educar o sujeito, aí você tem os iluministas todos, eram polidos, eram pessoas hipócritas, eles diziam a noção de natureza e de educação que se coaduna é toda essa vertente de Rousseau, e no sentido de que vai conduzir a uma equação, ao interesse público, ao reconhecimento do outro, né? Reconhecer o outro, né? Uma educação voltada para isso, e às vezes até pensado como um movimento espontâneo da razão que caminha para isso. O pessoal diz, não, a razão não caminha. O homem natural, a razão não é destacada da sensibilidade. Ela não pode ir contra a sensibilidade. Né? Nós temos em Kant a ousadia de dizer que a razão tem que criar resistência à sensibilidade. Ou seja, nada de sensibilidade, nada de realizar desejos sensíveis. Né?
Lucrécio diz isso aqui sobre a razão. A razão é filha da sensibilidade. Isso, na teoria do conhecimento do materialismo do século XVIII, isso é explícito. Só que ninguém tão antigo tinha dito isso, que a razão é filha da sensibilidade. Portanto, o que você espera dela? Que ela crie resistências à sensibilidade? Que ela desenvolva bom senso? Será que era isso que Descartes estava dizendo quando ele abriu o discurso do método? Que o bom senso é o que está mais distribuído entre todos os homens? Não. O bom senso é o achar que você está certo. Achar que o teu ponto de vista é o correto. Esse é o bom senso que Descartes estava dizendo. Aí cristianizou-se Descartes e diz, ele está querendo dizer que todo mundo tem um bom senso. Não, bom senso é isso, eu sei. E quando eu tenho condições de sobrepor o meu discurso, fascismo. O homem é fascista, a natureza é fascista. Então, quando eu digo que a verdade do materialismo é a morte, é nesse sentido. O cara que penetrou o segredo. O Epicuro está para Lucrécio, assim como o Sartre está para mim. É o cara que nos deu a verdade. Revelou. A verdade é essa. São isso. O resto é hipocrisia. O que, vamos agora terminar com alguma esperança, não impede que a gente possa querer fazer agrado à natureza, concessões, harmonizar, prolongar aqueles que querem atingir a satisfação de maneira prolongada, podemos prolongar. Espero que não leve tão longe que se torne enfadonho, mas o mal-estar está nisso. O mal-estar não está... O moralista, quando lê o mal-estar na civilização, ele pensa que é o problema da realidade que não me deixa realizar os desejos que ela me pôs. É comum esse discurso. O discurso do ressentimento. Cria-se desejos por isso, aquilo, depois eu não consigo realizá-los. Não é esse o desejo que cria mal-estar. O desejo que cria mal-estar é a realidade de não deixar que a gente morra. É você não poder morrer. Se você não pode atingir a meta diretamente, você sofre por isso. Essa é a base do problema. Esse é o ressentimento fundante. O outro é secundário. O outro é qualquer coisa. Eu queria ter um carro X, então eu não posso, tem que ter o Y, aí eu vou trabalhar. E o que é colocado no lugar disso é o ideal. Então, justamente o ideal funciona para o ressentimento queimar. É verdade que isso traz contrariedade. Isso também traz mal-estar. Mas o fundamento do mal-estar, porque senão o Marcuse teria resolvido o nosso problema. Uma sociedade artística, uma sociedade onde o trabalho estivesse vinculado com o prazer, onde todo mundo tivesse a produção do Eduardo, que confessou semana passada que sai cansado e feliz da PUC, não teria sofrimento. Mas acontece um problema constitucional. As coisas não são regulares desse E não é isso que causa o verdadeiro mal-estar. O verdadeiro mal-estar é ter que viver. Tem que voltar para casa, tem que existir, tem que continuar. Chega. Preguiça desistir. Só um comentário, isso aí agora eu me